oportunidade, em um período tão difícil de pandemia, conversarmos sobre questões jurídicas, não é? Nós hoje vamos ter a oportunidade de conversar com o professor doutor Ivanildo Figueiredo, vice-diretor da Faculdade de Direito do Recife, autor de vários livros, uma pessoa muito conhecida na comunidade jurídica, tabelião, 8º tabelionato aqui no Pina, em Recife, e vai ser, com certeza, uma oportunidade ímpar para quem quer estudar direito registral, direito notarial. Acho que vai ser uma oportunidade realmente excelente, sabe, Ivanildo? Para mim é um prazer enorme tê-lo aqui. Na próxima quinta-feira será o Wellington Cabral Saraiva, vai falar sobre o Ministério Público Federal. Mais adiante, no dia 18 de junho, sempre quinta-feira, nós teremos o pessoal da Auditoria da Receita Federal. No dia 25, o pessoal da Polícia Federal. Enfim, eu tenho muito a agradecer, porque a idade vai chegando, mas a gente consegue ter essa aproximação com os amigos que ficam, não é? Isso é o principal para mim, ter a oportunidade de convidar uma pessoa da expressão de Ivanildo Figueiredo e ele dizer sim, sabe? Para mim é uma felicidade tê-lo aqui, Ivanildo. Você com a palavra, por favor. Muito obrigado, Hélio. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos aqueles que estão acompanhando essa live. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui virtualmente, voltando à Universidade Católica de Pernambuco, ela que foi a minha primeira casa no magistério, quando eu comecei aí, pelos idos de 1991, 1990, e sempre trabalhando em conjunto, né? As pós-graduações da Faculdade de Direito da Federal com as pós-graduações aí da Universidade Católica. E para mim é um prazer muito grande estar aqui nos cursos de extensão, nos cursos de MBA, tratando de um tema que é um tema, digamos assim, para atividade notarial, para atividade dos cartórios, que é o tema mais importante, mais relevante dos últimos 20 anos, diremos assim. Porque, finalmente, depois, né, de toda uma série de percalços, de dificuldades de reconhecimento, né, da necessidade de implementar novos procedimentos na atividade dos cartórios, só numa situação como a presente, uma grave situação como a presente de pandemia, né, é que forçou o CNJ a antecipar um processo que, né, se não houvesse a pandemia, tão cedo ele não seria implantado, por conta de várias resistências que sempre foram movidas pelas corregedorias de justiça dos grandes estados, notadamente São Paulo, eu diria Rio de Janeiro, Minas Gerais, que sempre viram com restrição a universalização do ato eletrônico para os tabelionatos de notas, porque isso representaria uma quebra, né, do artigo 9º da Lei 8935, que é a lei que regula a atividade notarial e registral, artigo esse que diz que o tabelião de notas não pode praticar atos fora do município para o qual recebeu a sua delegação. Então, na hora que a lei diz que o tabelião é limitado a uma circunscrição municipal, força uma fiscalização, uma limitação, né, de atuação. Não obstante, o próprio artigo 8º da Lei 8935 anteriormente estabelece o princípio, né, digamos, da liberdade de escolha, quando diz que, né, o tabelião é livre a escolha do tabelião de notas, se as pessoas forem ao tabelião, não que o tabelião saia da sua jurisdição. Então, essa resistência ela foi quebrada agora, finalmente, porque o receio desses grandes centros econômicos e notariais e jurídicos, como São Paulo e Rio de Janeiro, era sofrer uma concorrência, né, de fora de outros estados. Eu diria que o receio, né, desses grandes centros não era nem tanto os estados do norte, do nordeste, do centro-oeste. Era uma evolução que viria do sul, né, um crescimento da atividade que viria do sul, notadamente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul,
que tem tecnologia e tem profissionais muito competentes que poderiam exercer a sua atividade, né, não apenas no município, no estado da sua delegação, mas também ofertar o seu serviço através de plataformas eletrônicas em qualquer cidade do Brasil. Mas, dizia o velho ditado popular, né, que há males que vêm para bem, e que é na crise que as oportunidades surgem, né, de novas configurações de conceitos, de cultura, de procedimentos, e assim o CNJ decidindo ou analisando um processo que vem lá de 2018, que foi apresentado pelo Colégio Notarial do Brasil, desengavetou esse processo e editou o provimento número 100. O provimento número 100, agora de 26 de maio, ele diz simplesmente que é válida a prática pelos cartórios de nota no Brasil, de qualquer tipo, né, de ato notarial eletrônico realizado através da internet, de uma maneira diferente, eu diria até revolucionária, em comparação com o regime conservador do Código Civil, né, que sempre foi a grande amarra posta sobre a flexibilização da atividade notarial, a atividade dos tabeliães. Que é o artigo 215 do Código Civil, né, como todos sabem, ele diz que a escritura pública, para ser, assim, reconhecida como formalmente regular, legítima, legal para sua validade e eficácia, ela tem que ser lida perante as partes, ou que as partes a leram, que as partes declarem que a leram, e que na frente do tabelião, ao seu proposto, assinem, né, de próprio punho, assinem, né, o ato, né, de modo manuscrito. Então, esses sempre foram os dois grandes limites ou empecilhos para o ato eletrônico. As pessoas teriam que ir ao tabelionato para serem qualificadas, identificadas e assinarem na frente do tabelião. E essa questão de que o Código de 2002, né, não tem nada de moderno, como já disse o ministro Luiz Edson Fachin, o Código 2002, ele nasceu de costas para o presente, ou seja, nasceu baseado no Código 16, é uma mera readaptação do Código 16. Algumas evoluções ocorreram, né? Alguma flexibilidade no campo de família, no campo de sucessões, mas, por exemplo, sobre ato eletrônico, o Código de 2002, que já veio na onda da internet, na onda da informatização, ele é completamente omisso sobre a atividade eletrônica. E isso se repete também na legislação supletiva, como no Código do Consumidor, que também não tem nenhuma regra específica sobre atos, sobre relação de consumo eletrônico. Então, essa limitação do Código Civil sempre foi feita, sempre foi considerado um dogma, ou seja, o ato tem que ser presencial. E essa era a tecla que, né, os grandes cartórios, os mega cartórios do Rio, de São Paulo, sempre insistiram para recusar a possibilidade do ato notarial se desmaterializar, ou seja, ser realizado virtualmente, como numa reunião como essa que nós estamos aqui conversando, discutindo, trocando ideias, né? Essa reunião que teria como finalidade, seria o ato declaratório da vontade. As pessoas, antes de declararem sua vontade, elas serão identificadas, e essa identificação notarial, né, ela se dá através, né, de 3 procedimentos. O primeiro procedimento é por uma assinatura digital, né, que é uma assinatura que vai ser instalada no seu próprio telefone celular, né, não é mais num cartão ou num token como é a assinatura da ICP Brasil, nós instalamos no seu celular. A segunda é a validação pela impressão digital, ou pela a validação biométrica, né? E, em terceiro lugar, pela videoconferência, ou seja, pela presença da pessoa, né, virtualmente, através de uma videoconferência dentro de um sistema que o provimento número 100 homologou, que é uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil. Nós começamos a desenvolver essa plataforma, Hélio, desde o ano 2002.
há 18 anos atrás, porque fazem 20 anos que foi aprovada a forma virtual de declaração de vontade, que é o que está hoje posto no artigo 219 do Código Civil, através da medida provisória 2.200, que criou o certificado digital, ou seja, uma assinatura, né, que qualifica a pessoa, que identifica, que reconhece a validade da declaração de vontade através do certificado digital, como hoje todo advogado tem um certificado digital para acessar, por exemplo, o PJE. Então, a questão da existência de uma plataforma eletrônica homologada pelo CNJ, ela vai servir para quê? Vai servir para congregar todos os cartórios de notas. O Brasil tem hoje 8.800 cartórios de notas, né? Então, congregar esses 8.800 cartórios numa rede que já existe. Essa rede hoje se chama Sensec, né? É Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Existe desde 2012, foi também criada por uma resolução do CNJ, mas muito mais que no sentido de controlar a realização dos atos notariais e não de servir como plataforma para a execução desses atos na via eletrônica. Então, o provimento número 100, ele cria dentro dessa plataforma uma série de subsistemas, de programas específicos dedicados, por exemplo, a fornecer as condições mínimas necessárias para que os tabeliães pratiquem esses atos. Por exemplo, vai oferecer um backup em nuvem, todos os atos que nós realizarmos, a cópia desses atos, documentos, né, e arquivos serão armazenados em uma nuvem. Ele fornece uma tecnologia de emissão desse certificado digital que se chama assinatura digital notarizada porque ela é conferida por um notário, é ele que credencia as partes para a prática dos atos eletrônicos. Porque, não obstante a medida provisória 2.200 já tem aí seus 20 anos de idade, né? Saiu agora de uma maioridade, mas foi um processo que, nós sabemos, no Brasil não colou, não teve muita aderência na sociedade, né? Seja por uma discussão cultural, a cultura ainda cartorial, as pessoas gostam de ter o papel, de segurar o papel, de assinar os documentos numa caneta, ou seja, tem aquela visão de que só uma folha cheia de carimbo, cheia de selo, é que daria validade e reconhecimento e eficácia a um ato jurídico, quanto que o ato digital é totalmente virtual, é um arquivo XML ou um arquivo PDF, um arquivo que só vai circular, né, sob a forma de bit, sob a forma digital. Então, o problema é que o certificado digital do sistema da MP 2.200, ele hoje só atinge cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, se você colocar isso dentro da relação da população economicamente ativa, né, maiores de idade, que tem uma profissão, que tem acesso à internet, que, obviamente, hoje 60% da população tem acesso à internet, pouco menos de 10%, em torno de 10% das pessoas têm certificado digital. Então, o certificado digital não colou, ou seja, nós não podemos utilizar o certificado digital como meio de praticar o ato eletrônico, porque nós estaríamos aí limitando bastante o universo de pessoas que podem se valer dessa evolução tecnológica, né, e, obviamente, de transformar um ato que era extremamente formalista, como o ato notarial, né, celebração de outorga de procurações, lavratura de escrituras, transmissão de propriedade, lavratura de testamentos públicos, que é uma questão que eu quero depois enfatizar um pouco mais. Então, isso limitaria muito. Então, a ideia, vamos dizer assim, a principal ideia, né, o salto qualitativo e quantitativo desse processo foi transferir aos notários competência para eles mesmos emitirem um certificado digital simplificado, um certificado digital que você abre em 15 minutos, 10 minutos no máximo, 10 a 15 minutos no máximo,
não tem aquela burocracia. Quando se fala burocracia de cartório, eu já vi uma burocracia muito maior que você tirar um certificado digital por essas certificadoras. Às vezes você demora 30 minutos, 40 minutos. Se a internet estiver funcionando bem, se não estiver funcionando bem, é quase uma hora. Eu já tive uma oportunidade que eu demorei 1 hora e 20 minutos para renovar um certificado digital. Então, essa dificuldade também cria, né, a resistência às pessoas a usar um certificado digital. E é um instrumento caro, não é barato, é um instrumento que você paga 300, 400 reais, com validade de 3 anos, a cada 3 anos você tem que ficar renovando aquele certificado. O certificado digital notarizado, que vai ser emitido dentro da plataforma chamada e-notariado, é gratuito. Ou seja, os tabeliães vão habilitar as pessoas, né, entregar a elas um certificado digital que se instala, como você instala, por exemplo, o aplicativo, é tudo através de aplicativo, o aplicativo do seu banco, você baixa lá aquele aplicativo, cadastra uma senha, recebe uma SMS para você confirmar um código de acesso, e em algumas vezes você, no seu próprio celular, ou você tem hoje o reconhecimento facial, ou tem a biometria, né, para confirmar a sua identidade. Vai funcionar exatamente como os aplicativos utilizados na esfera dos bancos, né? Só que o cadastramento desse aplicativo, desse certificado, vai ser feito pelo próprio tabelião. Então, essa é a estrutura básica. Ter um canal bastante simples, gratuito, de se criar certificados digitais notarizados, e esses certificados somente podem ser utilizados nessa plataforma digital. O problema inicial que nós detectamos, que já estamos discutindo a nível também, né, dos grupos de estudo, que vai ser levado ao CNJ. É uma demanda que existe muito nos cartórios de pessoas locais, naturais ou estrangeiros que moram no exterior. Todo mundo pode ter uma relação, uma pessoa, um parente que mora no exterior e precisa praticar um ato notarial no exterior ou um ato no Brasil, precisa de uma procuração, e que era o grande problema da ICP Brasil. O certificado do ICP Brasil, ele só vale no Brasil. Você pegar o seu certificado do ICP Brasil e levar para Portugal, levar para os Estados Unidos, não vai funcionar, né? Porque a rede tem que ser uma rede, né, ligada ao ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Da mesma maneira que um certificado digital emitido nos Estados Unidos, na França, na Itália, também não se utiliza no Brasil. Ele não tem, não existe a leitura no sistema desses certificados privados. Porque no Brasil, né, é um dos poucos países do mundo em que o certificado digital do chamada autoridade raiz, que é o ITI, é público, né? A ITI é uma autarquia vinculada a Casa Civil, né, da Presidência da República. Ela que concentra o sistema, né, como autoridade raiz, e as duas grandes autoridades certificadoras públicas são o SERPRO, né, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e a Dataprev, e a Caixa Econômica também atuando, fornecendo certificados para os seus clientes. Então, o problema desse certificado notarizado é que ele só, em princípio, ele tem que ser habilitado presencialmente. O que é o presencial? A pessoa vai no cartório, recebe, né, se identifica, é cadastrada para receber esse certificado habilitado no seu celular, recebe uma mensagem para poder acessar o sistema, mas tem que ser identificada, tem que fazer um cadastro biométrico, através de dedo, e alguns cartórios podem usar o cadastro de biometria facial. Então, tem que ter, num determinado momento, esse primeiro atendimento presencial, que pode ser no próprio cartório, ou o preposto do cartório pega o seu notebook, vai até o escritório, vai até a faculdade, vai até a casa da pessoa, e lá, a domicílio, ela pode criar presencialmente também esse certificado. Mas quem está no estrangeiro não vai poder utilizar o sistema, então vai ficar ainda à margem, né? E nós recebemos no tabelionato diariamente demandas. Nessa pandemia, então, o movimento é incessante. Demanda de pessoas que estão no exterior, pessoas que estão fora querendo alienar o imóvel, querendo receber uma herança, querendo passar uma procuração para algum parente participar aqui no Brasil de um inventário. Então, essa demanda ela ainda vai continuar prejudicada, e quem estiver no exterior
né, e não tiver acesso, por exemplo, a um consulado para passar uma procuração, os consulados até hoje não fazem ainda, né, do Itamaraty, não fazem a procuração eletrônica, tem ainda que fazer a procuração física, colocar no envelope e mandar, né, despachar pelo correio. Então, algumas dessas dificuldades continuarão existindo, mas em si, para aqueles que estão aqui no Brasil, para realizar atos aqui e atender às suas demandas notariais e registrais, esse e-notariado, esperamos que vá funcionar como uma grande catapulta para a melhoria, para o aperfeiçoamento, para a agilização dos serviços notariais. Por exemplo, um dos aplicativos, dos programas do e-notariado, foi adotado, por exemplo, de alguns anos no Paraná, com tremendo sucesso, depois foi implantado há 3 anos atrás em São Paulo, que é uma base de dados comum do registro de firmas. Então, a pessoa hoje abre a firma num cartório, né, é o cartório do quinto ofício, só tem firma naquele cartório do quinto ofício. Eventualmente, ela pode abrir uma firma no cartório do segundo ofício. Mas esses cartórios nunca se comunicavam. Então, o registro de firma que eu tenho lá no 8º ofício de notas fica só no 8º processo, só para quem vai, né, ao 8º ofício de notas. E nós sempre defendemos essa questão da universalização do banco de dados. Então, a pessoa que tenha, a partir de agora, quando vai criar essa base de dados única, a pessoa tem uma firma em algum cartório, ela vai poder reconhecer em qualquer cartório do Brasil, não apenas do estado da cidade, mas do Brasil. E esse reconhecimento pode ser tanto pelo documento físico, assinado manuscritamente, como pode ser o documento digitalizado, que até antes do provimento 100, ele não era permitido, só se podia fazer reconhecimento de firma em documento original, assinado com caneta, né, de tinta azul ou caneta preta, e se fazia, porque está no próprio CPC, né? De certa maneira, o provimento 100, ele tangencia sobre a regra do CPC que fala de perícia, né, grafotécnica, né, que a perícia grafotécnica, num processo civil, somente se realiza dentro de um documento físico. Então, esse tangenciamento é para quê? Para abrir, né, a possibilidade de qualquer ato que seja praticado hoje num tabelionato, por exemplo, também abre uma base de dados para fazer a autenticação eletrônica, né, a autenticação de documento eletrônico, a partir de um sistema que foi desenvolvido em São Paulo, chamado CENAD, Central Notarial de Autenticação de Documentos. Isso, de certa maneira, é para dar maior segurança aos documentos gerados eletronicamente. Ou seja, porque com a evolução do documento digital, do documento eletrônico, e eu diria que um grande marco dessa revolução foi a Lei 12.682, de 2012, né, que é a lei chamada, alguns chamam Lei da Digitalização. Eu acho que veio um pouquinho antes, na 11.419, que cria o PJE, o processo eletrônico, né, tem lá no artigo 11, dizendo que os documentos utilizados, você é juiz, ele sabe muito bem disso, no processo eletrônico, né, os documentos digitais consideram-se equiparados aos originais para todos os efeitos processuais. Então, você não precisa nem mais autenticar documento, já tinha ontem na lei do agravo, o próprio advogado podia autenticar o documento, mas nesse processo digital, né, por exemplo, um dado da realidade, no cartório do 8º ofício de notas, no começo eu fazia 5 mil, 6 mil autenticações por dia, né, de documentos físicos, porque lá naquela época ainda era o velho carimbo, depois passou a botar um selo, depois cria-se uma etiqueta, né? Mas a partir da digitalização, do fenômeno da digitalização, da desmaterialização, hoje eu não faço 300 autenticações por dia. É mínimo. A autenticação hoje, só alguns órgãos exigem, principalmente em aspectos de processos licitatórios, né? Então, essa autenticação digital, nós passamos ao quê? A ter acesso às certidões digitais. Mas as certidões digitais, elas podem ter uma certa perenidade, né? Ou seja, uma utilização a posteriori, com maior segurança,
se ela for dotada de uma autenticidade, né, notarial, né? Então, o provimento 100 também cria, ou melhor, ele importa da SENAD, do Colégio Notarial de São Paulo, esse sistema de autenticação de documento eletrônico. Pode parecer uma contradição, né? Mas a autenticação quer dizer você digitalizar um documento eletrônico, colocar um documento eletrônico material, ou então o chamado nato digital, que foi um conceito trazido muito recentemente, agora em março desse ano, né? Antes nunca se tinha ouvido falar que era nato digital, que danado, né? É nato digital. Foi aquele decreto de março, né, agora de 2020, decreto 10278, que traz lá esse conceito nato digital. Esse conceito, ele já foi logo em seguida copiado, reproduzido num provimento do CNJ da pandemia, o provimento 94 e 95, de 1º de abril, agora de 2020. Ou seja, o CNJ já incorporou na sua legislação aplicável à atividade notarial esse conceito de nato digital. Nato digital é simplesmente um documento puramente eletrônico. É um documento que nasce de um sistema, de um programa que circula através da internet também como documento digital e é utilizado também digitalmente, né? Então, eu posso gerar aqui uma procuração digital, né? O outorgante assina essa procuração digital com seu certificado notarizado, da plataforma do e-notariado, desculpe. E essa procuração vai ser utilizada, estou vendo aqui o nosso amigo doutor Ricardo Siqueira, né, que já está presente na sala, vai ser utilizada na Caixa Econômica Federal, apresentada através também, né, de um documento eletrônico, né? Chega lá o cliente da Caixa, eu estou com a procuração aqui, lavrada lá no 7º ou 8º ofício de notas, está aqui no meu celular, e mostra para o gerente olha, aceita, e admite ou transfere aquela procuração digital para o seu sistema, para o seu computador. Então, é um documento nato digital, é um documento que nasce, né, que é criado, que nasce, que circula e que é utilizado e que é válido somente no formato digital, que nós já temos formato digital, né, dessa maneira há muitos e muitos anos. Basta lembrar a primeira implantação na década de 70 para 80 da declaração digital do imposto de renda, né? Nós começamos a fazer a declaração através da internet, através de programas, naquela nem era internet, né? Não sei, é do meu tempo, né, Hélio? Né? Nós fomos colegas contemporâneos na Procuradoria do Estado e a gente levava um disquete. A gente gravava a declaração de imposto de renda num disquete, levava no banco, pegava lá o recibo, né? Depois que a gente começou a usar, a partir da década de 90, a internet. Então, essa evolução que foi antecipada agora com o provimento 100, ela vai demorar ainda para se estabilizar. Nós estamos ainda em fase de teste, né? Então, ainda tem alguns problemas. Só hoje mesmo, hoje que eu consegui habilitar, desde a semana passada, desde quinta-feira passada, quando saiu o provimento, só hoje que eu consegui habilitar, né, o meu cartório para a emissão de certificado digital. Inclusive, a mensagem que eu recebi no celular era estranha, o link não era um link correto. Eu depois fiz lá e consegui habilitar. Ou seja, nós estamos ainda em fase de teste, né? E essa fase de teste pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Segundo o provimento 100, né, nós temos 6 meses para aperfeiçoar a plataforma, ou seja, para colocar ela habilitada em todos esses sistemas. Emissão de certificado, a nuvem para armazenamento dos arquivos, a central de reconhecimento de firma, ou seja, a base única de reconhecimento de firma, a SENAD, que é a central de autenticação de documentos. Ou seja, no fundo, o que vai resultar dessa implementação, né? É uma participação mais efetiva dos notários no desenvolvimento dessas novas tecnologias notariais, vai forçar os cartórios cada vez mais a atualizarem suas estruturas tecnológicas, né? Ou seja, ter equipamento de última geração, né? Todos eles conectados à internet ultraveloz, porque essa internet que a gente tem no Brasil é uma porcaria, né? A gente sabe, a internet é completamente instável, falha demais, se chover muito, ela cai, né? Não é a internet europeia, é uma internet coreana. Então, nós vamos demorar ainda algum tempo, né? Só os grandes clientes, né, do sistema de banda larga que dispõe de internets estáveis. Mesmo assim, né, ela, eventualmente, apresenta problemas.
Então, o que acontece? O que vai acontecer? Vai exigir que os notários se atualizem, mas aí nós vamos sempre nos debater, ou vamos, melhor dizendo, vamos nos deparar com o desequilíbrio que existe entre cartórios, né? Então, os cartórios das capitais, das maiores cidades, que têm mais estrutura, que têm mais recursos, eles vão correr e se avançar e, de certa maneira, vão dominar grande parte desse mercado. E os pequenos cartórios e médios cartórios que não têm capacidade de evolução tecnológica, que não têm receita suficiente para acompanhar essa evolução, quando eles chegarem num determinado ponto, esse mercado tecnológico já foi abarcado pelos cartórios maiores, né? Vai funcionar mais ou menos como funciona um grande polvo. E o grande problema, o medo das discussões no notariado é exatamente essa. Então, eles vai se manter, né, isso já existe, vai se manter essa diferenciação entre grandes cartórios altamente evoluídos, como são os de São Paulo, por exemplo. Os cartórios de nota de São Paulo são cartórios super, ultra estruturados. Não apenas, eu não vou ficar me referindo aqui, não apenas nos cartórios de registro, de tabelionatos, mas principalmente nos cartórios de registro de imóveis, que é outra grande etapa, passo que vem evoluindo paralelamente, né, ao crescimento da tecnologia, da informatização. Aí, agora, na pandemia, quando começou a pandemia no mês de março, foi que se utilizou pela primeira vez em Pernambuco o e-protocolo, que é o registro eletrônico, que já existe há 3 anos em São Paulo. Em São Paulo, há 3 anos que as certidões são todas eletrônicas, que o envio das escrituras online são todas eletrônicas, que não se emite mais escritura em papel, né? Ela é gerada eletronicamente nos cartórios de notas e pelo sistema do e-protocolo é enviado ao cartório de imóveis, o cartório de imóveis registra a escritura e devolve a escritura registrada para o tabelião, né? Também em documento eletrônico. Então, nós, no primeiro dia, foi um barata-voa. O sistema aqui em Pernambuco não funcionou, mas no dia seguinte, deram um jeito lá. Roberto Lúcio é um cara muito competente, que é o presidente da ARIP aqui, começou-se a entrar no circuito. Inclusive, cartórios de cidades do interior também já estão utilizando o sistema de recepção dos títulos através de documentos totalmente digitais. Então, essa é, de um modo geral, a configuração do sistema do e-notariado, né? E tem são dois campos de análise, né? O campo técnico, né? O campo tecnológico, o software, os requisitos de equipamentos, né? O conhecimento que o tabelião tem que ter, né? Para lidar com os recursos de informática. Eu estava vendo outro dia, né, uma matéria que saiu, o tabelião fez a primeira ata notarial digital, lá em São Paulo, né, uma reunião de assembleia de acionistas. A gente já tinha feito aqui várias, né, não foi a primeira que foi anunciada. E quem estava operando o sistema na hora lá era o técnico de TI, não era o tabelião, né? Mas quem vai ter que operar o sistema não vai ser o técnico de TI, quem tem que operar o sistema é o tabelião e seus prepostos, seus substitutos. Esse pessoal tem que entender bastante da mecânica, da técnica do sistema, para poder, né, acompanhar e resolver os problemas técnicos que vão sempre surgir, né, no decorrer desses trabalhos. Então, a primeira é a questão tecnológica. E a segunda, né, é a questão da segurança jurídica, né? Como dotar esses atos tecnológicos da segurança jurídica necessária para que não haja fraude, para que não haja simulação, para que não haja nenhum tipo de coerção, né, ou os problemas que possam ser causa de invalidade ou de anulabilidade dos atos jurídicos. Isso, obviamente, esses problemas, né, da segurança jurídica sempre representaram a maior preocupação dos notários e dos órgãos de controle, como, por exemplo, aquele exercido pelas corregedorias de justiça, né? Por isso que né, cada corregedoria tem isso começou na década, no começo desse século, 2001, 2002, né, com a edição dos Códigos de Normas, que antes da Lei 8935, que é de 94, né, o regimento dos cartórios era o próprio regimento interno da corregedoria. O cartório era como se fosse uma repartição interna das corregedorias de justiça. Foi a Constituição de 88, com a Lei 8935, que criou, né, uma estrutura
chamada privatizada dos cartórios, mas no que tange à gestão, no que tange ao patrimônio, à administração. E o cartório, ainda que a gestão seja privatizada, ele continua sendo, né, um órgão descentralizado extrajudicial do Poder Judiciário, que atua exatamente nos atos de jurisdição voluntária. Então, essa preocupação com a segurança não foi muito manifestada aqui em Pernambuco. É isso que eu queria destacar, já caminhando para a conclusão que eu pretendo esclarecer, e ficar aqui à disposição, se você puder encaminhar qualquer dúvida para abrir um espaço para discussão. Essa regulamentação, ela aqui em Pernambuco, ela foi inaugurada em 2009, a gestão do desembargador Zé Fernandes de Lemos, na Corregedoria, que tinha à frente da Corregedoria do Eixo Judicial, o hoje desembargador, um juiz muito competente, doutor Fábio Eugênio, né, de Oliveira Lima, e que foi editado o Código de Normas de 2009, e tem lá o nosso Código de 2009, um capítulo dos serviços notariais eletrônicos, né? Um capítulo específico que regula o tipo de prestação de serviços notariais, como, por exemplo, uma escritura à distância, que nós criamos com esse procedimento, né? Que é uma escritura digitalizada, que é enviada por e-mail, que a pessoa assina, devolve, nós fazemos o contato também de teleconferência, se utilizando, por exemplo, o Skype, para a identificação das pessoas, que é o sistema mais antigo de videoconferência que a gente conhece desde 2005, 2006. E o nosso código permitia já o uso desses documentos eletrônicos, dessa manifestação de vontade eletrônica. Isso era uma revolução. O pessoal lá no Sul, principalmente o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, que tinha uma cultura tecnológica mais preocupada com esse avanço, eles enalteciam, todo o Congresso falava bem do Código de Pernambuco, alguns estados copiaram, como a Paraíba, o próprio Rio Grande do Norte, o Espírito Santo. Ou seja, então nós tivemos a primeira regulamentação desses atos eletrônicos aqui em Pernambuco, nasceu aqui por conta dessa posição de vanguarda na época, né, da Corregedoria Geral da Justiça. Então, a nossa posição foi sempre, nunca tivemos nenhum tipo de problema, né, de discussão de origem, de legitimidade, de quebra da relação de confiança, de ato fraudulento, né, nesses atos eletrônicos, mas, pelo contrário, os atos físicos, sim, né, é só pesquisar na jurisprudência, nas decisões de primeira, segunda instância, quantos processos de falsificação de assinatura, quantos processos de falsificação de procurações para alienação de bens que surgem, que existem em razão de algumas práticas, né, de estelionato, algumas práticas ilegais, né? Eu digo sempre para os meus prepostos, quando alguém quer praticar alguma ilegalidade, alguma irregularidade, alguma fraude, o primeiro lugar que ele procura é tentar formalizar essa fraude através de um cartório. Porque no cartório ele fornece, esse cartório ele tem um selo, em princípio, de legalidade, de segurança jurídica e de regularidade dos atos praticados. Então, o que nós procuramos nesse processo é aperfeiçoar o processo digital através desse caminho da teleconferência, através do procedimento da identificação biométrica, através da confirmação da vontade das partes manifestada virtualmente, eletronicamente, mas que dê para obviamente, captar essa vontade e o conhecimento, o entendimento, a compreensão do conteúdo jurídico do ato. Porque o ato jurídico, às vezes, ele torna-se um pouco complexo em razão da natureza, da sua disposição, da questão da complexidade, né, de certas relações jurídicas, como a gente chama, uma certa complicação do entendimento, né, gerando, assim, uma linguagem também complicada que, popularmente, as pessoas chamam de juridiquês, né? Então, esse próprio juridiquês, ele prejudica a compreensão que as pessoas leigas têm dos processos notariais. Então, isso vai ser facilitado por essa abordagem de se discutir, né, de analisar, de ler, né, e de ficar à disposição das pessoas através, né, dessas plataformas digitais, através de videoconferência, para que, assim, se possam formalizar os atos notariais. Então, essas são as questões que eu gostaria de levantar, e o que eu conversei com o Hélio anteriormente é que, coincidentemente ou não, mas eu estava conversando com ele sobre minha tese de doutoramento aqui na Universidade Federal de Pernambuco, um projeto que eu pesquisei 3 anos, sob a orientação do meu querido amigo, colega
professor Torquato Castro Júnior, cujo pai foi um dos redatores, né, do projeto do Código Civil de 2002 na parte de sucessões. E a minha tese de doutoramento foi, né, o título dela era a forma de declaração de vontade na internet, e o subtítulo era do contrato eletrônico ao testamento digital. E o testamento digital, o que eu propunha na época, além da própria uso da biometria, da identificação biométrica, era o testamento ser declarado pelo testador através de uma teleconferência. A opção das pessoas vai ser essas duas, ou fazer um testamento presencial, ou se ela optar, não quer, tem por mais comodidade e não tendo nenhum tipo de problema para que ela possa assim se manifestar, ela pode fazer, qualquer pessoa, né, com as testemunhas também conectadas em videoconferências, fazer um testamento, que é o mais formal dos atos notariais, é por isso que eu procurei explorar essa questão, porque o testamento está lá dito, com todas as letras no Código Civil, né? O testamento tem que ser lido e declarado perante o testador, as testemunhas, depois que lido, o testador, né, confirma a sua vontade, o testador assina com as duas testemunhas perante o tabelião. Então, interessante que quando veio o provimento 95 do CNJ, regulando alguns atos eletrônicos na pandemia, ele dizia lá que não podia ser, né, realizado o testamento. O testamento teria que ser necessariamente, continuaria sendo presencial. Essa disposição foi repetida, né, num provimento de Santa Catarina também, que regulava vários atos eletrônicos, dizia qualquer ato notarial, procuração, escritura, reconhecimento de firma, autenticação, pode ser eletrônico, menos o testamento. E agora, o provimento 100 não falou em testamento. Se ele não tratou do testamento, não excepcionou o testamento, não vedou o testamento, é porque admite-se que agora, né, o testamento, que é o ato mais solene e de maior responsabilidade do tabelião, porque na hora que ele for ser executado, a pessoa que declarou a vontade não estará mais aqui, né, na Terra para, assim, confirmar a sua vontade. Então, até o testamento, e foi isso que eu discuti nessa tese, o processo da tese começa, a discussão da tese começa com a história da digitalização, né, desde a criação do papel, do papiro lá, 4, 5 séculos antes de Cristo, e a evolução dos sistemas eletrônicos, né? Então, nessa evolução dos sistemas eletrônicos, nós chegamos a um estágio hoje, um estágio da técnica, que nos permite fazer qualquer coisa pela internet, pelos meios eletrônicos, e eu ouso, né, a minha ousadia maior não é nem tentar provar a validade, a segurança jurídica, o modo, né, de ter um procedimento certo, de fazer um testamento online, um testamento pela internet. O que eu mais ouso é dizer, com a minha experiência de 20 anos como tabelião, né, que os atos eletrônicos, né, do modo como estão sendo estruturados, pensados e regulamentados, ele pode ser um ato mais seguro do que o ato presencial. Essa é onde eu avanço e discuto e acho que um desafio a mais que nós temos que pesquisar, que temos que explorar e refletir. Porque nós sabemos que a história real, prática, dos atos notariais, é que existem atos notariais presenciais, né, e atos notariais que se dizem ou pressupõem que são presenciais, mas não são presenciais. Então, vamos dizer, um grande proprietário, um grande diretor de uma imobiliária, que assina 15 escrituras por dia de venda de imóveis, ele não vai no cartório assinar a escritura, né? O cartório é que manda o livro para ele. Antigamente, eu sou do tempo, comecei nesse tempo, eu trabalhava na Siderúrgica Aço Norte, a gente fazia muita regularização imobiliária, aí chamava lá a escrevente do cartório Hélio Coutinho, que é o atual oitavo, ia lá na Siderúrgica Aço Norte com um livrão, porque era tudo aquele livrão, tudo na mão, aí assinava lá. Mas a partir do momento do livro de folhas soltas, essas folhas soltas voam, elas viajam, né, por aí. Né? Nós tivemos o corregedor, que é hoje desembargador Alexandre Assunção, pessoa fantástica, ele foi corregedor, ele brincava conosco, dizia,
Não, isso, o que existe aqui nesses livros notariais do cartório, são livros de folhas espalhadas, porque ele vai fazer uma correção e nunca encontra as folhas dos livros no cartório. As folhas estão voando por aí. Então, qual é a segurança jurídica que nós temos, que essa prática gerou, né, com um certo grau de confiança, porque o tabelião, o preposto, entrega a folha do livro para o advogado que ele confia, para o corretor, para o despachante, para o motoqueiro. Então, essas folhas, elas viajam e o modo da sua assinatura nem sempre é o modo que é exigido pela legislação civil e notarial, que é a qualificação, a segurança do ato notarial é a qualificação e a certeza de que Dr. Hélio Silva Orencampo está aqui na minha frente, eu vou passar para ele uma procuração digital para ele assinar, ele vai assinar aqui, eu estou vendo ele assinando, não tem ninguém atrás coagindo, né, ou influenciando a sua vontade, ele assina e devolve digitalmente, é muito mais seguro do que eu enviar uma folha para ser assinada fora do ambiente do tabelionato, que é o que existe hoje na prática, né? Então, nós colocamos aqui um dispositivo no Código 2009, que foi revogado com 2 meses, por impraticável, né? Nós copiamos de São Paulo também não funcionava, que era um artigo que dizia assim, o livro de notas do cartório não pode ficar ausente por mais de 24 horas. Obviamente que ninguém cumpria essa norma, né? Porque o livro saía, às vezes voltava com 1 semana, 15 dias, né? Já tive caso de livro que viajou até Miami, voltou de Miami, né, a jato, né? E depois que nós descobrimos como esse livro foi assinado. Então, o grande link ou vínculo de segurança jurídica que nós temos, além da segurança do conteúdo, é a segurança jurídica da certeza absoluta, né, da declaração de vontade das pessoas, que são atos notariais, como todo mundo sabe, são atos de jurisdição voluntária, só se assina se todos estiverem de consenso, se estiverem de acordo, se houver litígio, leva lá para o Poder Judiciário para decidir, por isso que nós temos que garantir com absoluta certeza que o ato eletrônico vai cumprir a sua função, ou deve cumprir a sua função, no momento em que esses requisitos de segurança sejam bem observados. É isso que eu gostaria de dizer, e estou à disposição aí para as questões que sejam levantadas pelos nossos queridos espectadores. Então, primeiro, eu quero registrar aqui vários elogios à sua apresentação, né, o que é naturalmente se esperar. Eu quero, portanto, te passar todos esses elogios que foram feitos para a tua metodologia, para o teu conhecimento a respeito do assunto. E eu vou te lançar 3 provocações, tá legal? Eu peço que você converse um pouco sobre cada uma delas. A questão dos hackers. Hoje em dia se fala sempre em fake, tudo é fake, até o presidente da República, processos eletrônicos, eles às vezes são acessados. O que, na tua perspectiva, diante dessa instituição dos hackers, como é que esses certificados digitais seriam emitidos pelos cartórios e o grau de segurança? Então, como é que isso está sendo feito ou vai ser feito procedimentalmente? Tá bom? Então, como é que os cartórios vão realizar as certificações digitais nesse ambiente de rede? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. A segunda colocação que eu queria também que você desenvolvesse, tem muita gente jovem aqui e querendo fazer concurso, e claro, um dos concursos que chama a atenção hoje em dia é o concurso para um titular de cartório, para um tabelião. Só que nós temos, digamos, cartórios superavitários e cartórios que efetivamente são extremamente deficitários. Então, como é que você, pela sua experiência de 20 anos à frente de cartório, diria, dado que o serviço cartorial é um serviço delegado, não é? Como é que seria possível realizar esse equilíbrio? Alguns fundos de compensação, diante de 20 anos que você possui na profissão. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio? Porque, pelo que eu entendi, não é? Se as certificações são feitas pelos cartórios, os cartórios precisam ter recursos suficientes para se informatizarem. E pelo Brasil, o Brasil é muito grande, inclusive em Pernambuco, há uma grande diferença de poder econômico dos cartórios. Então, como fazer para equilibrar isso em proveito
da sociedade. Essa é a segunda questão. E a terceira questão, quem quiser acompanhar Ivanildo, nós já temos mais de 2 horas gravados no canal do YouTube, né, Hélio Oren Campos. E um dos assuntos que naquelas conversas que nós tivemos há 5 anos, o tempo passa muito rápido, que me chamou a atenção, foi quando você disse que direito registral, nós já temos uma experiência em torno de direito registral. Você falou, tal. Mas direito notarial, isso é muito esquecido. Então, a gente estuda a Lei 6015, a Lei de Registro Público, mas na universidade não se estuda o direito notarial, algo tão importante. Então, essa era a terceira colocação que eu queria fazer para você, lembrando que você está sendo muito elogiado, como é de se esperar, tá bom? Você com a palavra, Ivanildo. Hélio, não, muito obrigado aí pela consideração e pela lembrança, mas eu tenho quanto tempo mais? Com essas 3 perguntas aqui, vai dar quase 1 hora, só para falar. Eu confio no seu poder de síntese. Tenho certeza. Vou falar rápido para não cansar o pessoal daqui a pouco. O tema já começa a ficar muito repetitivo. Primeiro, a questão de hackers, né? Realmente é muito complicado, né? Onde eu faço exatamente essa, na minha tese, eu faço uma análise desse problema, quer dizer, que tem um autor, foi Manuel Castells, tem fez uma metáfora de uma feira livre, cheia de meliantes e algum querendo passar a perna no outro, tinha os comerciantes honestos e os meliantes honestos. Esses são os hackers no mundo digital. Você tem uma internet chamada Deep Web, que é uma internet subterrânea, que é maior do que é usada pelos hackers chineses, russos, indianos, que é maior do que a internet oficial, a internet comercial. Então, o que acontece? A preocupação é evitar que os hackers eles podem invadir, né, o sistema do e-notariado e, vamos dizer, roubar as informações lá dentro. Ninguém mas, obviamente, que os sistemas hoje de segurança são vários firewall, várias paredes que procuram evitar, dificultar ao máximo, né, essa entrada. Porque os caras baixaram o arquivo lá do Facebook uma certa época, e o Facebook, em tese, seria um dos sistemas mais seguros, a plataforma mais segura do mundo, né? Baixaram lá não sei quantos milhões de cartões do site da Visa, né, de número de cartões. Então, esse problema de hackers, de Deep Web, sempre estará suscetível. A segurança que existe na plataforma de notariado é o certificado digital, tem basicamente, segundo as informações, basicamente os mesmos requisitos de criptografia assimétrica que tem a ICP Brasil, né? Então, quando um certificado tem um grau de criptografia, para ser quebrada a senha, por exemplo, que é a chave privada que está lá no chipzinho do cartão ou que está armazenada no teu celular, é muito difícil. Mas, obviamente, que nesse mundo, né, todo mundo sabe que nunca estaremos imunes, né, a esses hackers. Agora, é muito mais difícil, eu digo a você, hackear, né, um certificado digital ou adulterar um documento eletrônico, porque a grande vantagem é que quando você elabora um documento eletrônico, uma escritura, através de um certificado digital, o que é criptografado é toda a escritura, né? Linha por linha, letra por letra, número por número, de maneira que você não pode adulterar aquela escritura posteriormente. E hoje, você pode adulterar a escritura no sistema atual, que a escritura é lavrada numa impressora, num sistema que o cartório tem, mas que não é criptografada. Então, acontece na prática. Faço lá, tem um erro, cometo um erro de fato, um erro material na escritura, vai no cartório de imóveis, entra a exigência, não, o número desse CPF está errado, o número a qualificação da pessoa que era casada está como solteira. Aqui é que o cartório faz, vai lá e altera a escritura e a reapresenta, né, facilmente. Numa escritura criptografada, você não pode mais mudar. Depois que ela é lavrada, é imutável. Só pode mudar se for aditada, se for retificada, etc. Mas isso pode ocorrer. Segundo, o problema dos cartórios superavitários e deficitários, do equilíbrio financeiro, esse é um dos grandes problemas do sistema cartorial. Primeiro que os grandes cartórios, né, tem cartórios com receitas, né, monumentais, em grandes cidades, né? Eu não digo nem aqui no Nordeste, mas aí passa aquela aura, aquela lenda de que cartório, dono de cartório, fala dono de cartório, eu acho horrível essa expressão, eu não sou dono de cartório, eu sou tabelião, eu sou delegatário. Dono do cartório é o Poder Judiciário, é ele que é o dono. Se quiser me botar para fora, ele bota.
Então, os caras que são ricos, que são mega milionários, eles estão lá numa distorção do sistema. Tem um cartório no Rio de Janeiro que fatura 12 milhões por mês. É o cartório de registro de imóvel, eu digo logo, todo mundo sabe, o nono ofício de registro de imóvel da Barra da Tijuca. Não pode. Não pode um tabelião que é delegatário, um registrador que é delegatário, faturar 10 milhões, 15 milhões por mês. Mas isso existe. Então, cria-se já essa resistência. Abre-se o jornal, vamos acabar com o cartório, que é todo mundo rico. Mas o cartório, atividade de estrutura notarial e registral no Brasil, ela é um reflexo da sociedade. Né? Então, da mesma maneira como tem advogados milionários e advogados remediados, né? Profissionais, grandes empresários e microempresários, isso se repete nos cartórios por um problema de desequilíbrio do sistema. Né? A gente sempre afirma, quem estrutura os cartórios é o Poder Judiciário. Então, a responsabilidade desse desequilíbrio, né, a responsabilidade é do Poder Judiciário, que ele poderia tornar mais equânime essa distribuição de renda. Fazendo o quê? Criando mais cartório. Né? Eu digo sempre a meus colegas notários aqui em Pernambuco, eles olham para mim, né, com aqueles olhares críticos quando eu falo que o último cartório criado de notas em Recife é o 8º ofício, que é o cartório que eu sou titular e, coincidentemente, tem a minha idade, 63 anos. Ou seja, há 63 anos que não se cria um cartório de notas em Recife. E a população naquela época era 300 mil habitantes, hoje é 1.600.000, 1.700.000. Em São Paulo são 30 cartórios de notas em São Paulo. É muito pouco cartório, é para muita gente. Né? Então, você cria esses feudos por conta desse desequilíbrio. A solução é criar um número maior de cartórios, aumentar o número de delegações, fazer que essas delegações sejam planejadas de acordo com a capacidade socioeconômica de cada município, com o número da população, com o PIB local, concentrar cartórios com todas as funções. Então, não é admissível, por exemplo, no interior, numa cidadezinha do interior, né, lá em Tuparetama, tenha 2 cartórios de notas. Vão ser 2 tabeliães morrendo de fome. Então, você tem que concentrar um pouco mais e fazer uma distribuição lógica, ou seja, com base em dados econômicos, não em dados políticos. O que acontece é uma interferência política também na estrutura dos cartórios, né? E essa divisão, ela cria esses cartórios deficitários. E outro problema seríssimo no Brasil, você sabe muito bem, né? Ainda que você trabalhe numa área federal, na Justiça Federal, mas esse problema, ele se revela mais na Justiça Estadual, é que cada estado tem uma tabela de custos e emolumentos. Então, você tem um custo... Isso é impossível de você, um empresário, né? Chega aqui um marciano, um empresário americano, como é que o país tem custos tão diferenciados? Eu falo isso também em relação aos bancos. O banco vai fazer um protesto de título de R$100 mil na Paraíba, ele paga R$3.000 de emolumentos. Vai fazer esse mesmo protesto de 100 mil em Brasília, isso é dado realidade. Na Paraíba ele paga 3 mil, vai fazer em Brasília ele paga R$300. Ou seja, você tem valores completamente díspares no Brasil. A maior tabela de emolumentos do Brasil é do estado do Pará, e não é um estado rico. A tabela do Pará é 3 vezes a de São Paulo. Então, fazer uma escritura no Pará é complicadíssimo, porque é caro, é antieconômico. Né? Então, esse problema começa também. O CNJ vem há 3 anos com um grupo de estudo tentando fazer uma tabela nacional de emolumentos, uma tabela unificada de emolumentos, para que acabe com essa concorrência, né, entre os estados. Mas esbarra numa regra da Constituição, de competência legislativa de autonomia dos estados, que diz que os estados têm, cada tribunal de justiça, que tem competência para definir, né, as suas custas e emolumentos. Então, isso é outro grande problema que atrapalha bastante o equilíbrio, a lógica do sistema notarial e registral. E, para encerrar, Hélio, essa questão da doutrina, você sabe muito bem, você é professor da matéria, da área, que nós saímos da faculdade, né, simplesmente virgens em conhecimento notarial e registral, inclusive registral. Que são poucos os professores de direitos reais que trabalham com a Lei 6015. Né? A maioria dos alunos, na federal eu digo isso, os alunos passam direito real, ficam vendo aquela teoria geral lá do Código Civil e não entram na prática. Nós criamos, há 4 anos atrás, na federal, uma disciplina eletiva, né, no final do curso, chamada Direito Notarial e Registral. Tem semestre que tem 20 alunos, tem semestre que tem 8 alunos. É uma matéria que é interessante, mas que
não sei, acho que a má fama do professor tem uma certa má fama lá de que eu sou muito rigoroso, que eu faço chamada, que eu tenho um certo controle de nota e tal. Pode ser que por isso, mas eu divido a matéria hoje com meu grande amigo Roberto Paulino, que é registrador em Salvador, que é professor lá do departamento, e a gente consegue fazer essa dobradinha. Eu dou a parte notarial e ele, que é registrador, da parte registral. Por quê? Por conta dessa atratividade da atividade, né? Nós tivemos até hoje 3 concursos aqui em Pernambuco, são concursos muito disputados, né? Na maioria dos casos, né? Vários concorrentes de outros estados, concursos demorados, porque sempre terminam no STJ, no Supremo Tribunal Federal, todos os concursos de Pernambuco sempre terminam no Supremo Tribunal, no CNJ, e do CNJ ainda sobe para o Supremo, né? Que é uma disputa muito acirrada. Mas a doutrina de direito notarial, nós temos hoje grandes doutrinadores de direito notarial registral, de Serpa Lopes e, posteriormente, todos os autores, né, da área registral, mas nós temos direito notarial, grandes autores, né, Hércules e Benício, nós temos, né, Ricardo Dipp, né, pessoas que atuam na área, que foram no Poder Judiciário ou na atividade notarial e registral, e assim essa doutrina ela vem crescendo bastante por conta da importância que a atividade notarial ela sempre foi merecedora da sociedade. O reconhecimento que a sociedade tem, não obstante as críticas da mídia, a crítica de alguns setores específicos, mas, por exemplo, um exemplo bem simples que eu vou dar, né, porque a gente está na fase de pandemia, numa fase muito triste, muito trágica para a nossa sociedade, mas os cartórios têm que responder. E a gente recebe hoje, com esse problema, a questão do inventário extrajudicial, né, que nós conseguimos dar uma resposta rápida, né, nós conseguimos fazer um inventário em 2, 3 meses, né, até antecipar o recebimento de ativos financeiros das pessoas, contando com a colaboração dos bancos, ou seja, os cartórios, se aquelas pessoas fossem esperar por um alvará judicial para levantar um recurso depositado para vender um imóvel, ia esperar 6 meses, 1 ano, pela velocidade. Não é culpa do judiciário somente pela lentidão, é o próprio congestionamento do sistema. E hoje os cartórios conseguem dar essa resposta, fazer esses processos, que são processos altamente demandas que venham. Eu estou aqui, hoje eu fiz 3 ou 4 protocolos de processo de inventário para poder dar um retorno rápido para todas as vítimas de Covid, infelizmente. Nós estamos nessa pandemia. Então, tem que dar uma velocidade, tem que atender essa demanda. As pessoas já estão sofrendo por conta da morte de um ente, ainda vão ter que sofrer na burocracia? Não, nós procuramos facilitar ao máximo esse trâmite, fazer tudo pela internet, testamento também, atendendo as pessoas sem ser presencialmente. Essa eu acho que é a missão, eu acho que essa é a responsabilidade que todo notário, todo registrador tem como delegatório no serviço público. Antes de mais nada, nós somos prestadores de serviço público. Bom, Ivanildo, eu quero te agradecer, né? Quero agradecer também ao DCJ, né? Ao MBA, está aí o Maurício. Lembrando que são 15 anos de PPGD, Programa para Graduação em Direito, da Unicap, mestrado e mais adiante, doutorado. Quero registrar, como você está vendo, muitos elogios estão sendo feitos a você, não é novidade, pelo seu preparo intelectual. Desde a Procuradoria nós nos conhecemos e, portanto, agradecer mesmo a tua Eu que agradeço, a todo mundo. Muito obrigado mesmo, Ivanildo. Você, como sempre, foi muito bem e lidando com questões difíceis, extremamente difíceis. Na pandemia, essas questões tornam-se muito mais difíceis. Mas mesmo que não houvesse, essas questões que você respondeu são questões difíceis. E eu queria te dizer também que toda quinta-feira, Ivanildo, nós estamos aqui nos reunindo com alguém de referência na sua área. Na próxima quinta-feira, nós teremos aqui o Ministério Público Federal, com o doutor Wellington Cabral Saraiva. Falar sobre a questão das liberdades civis, né? Das liberdades individuais, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade telemática, internet, não é? E aí, como é que fica isso nessa pandemia? Não é fácil. A questão da fake news, não é? Muito difícil. Mais adiante, no dia 18, vamos falar sobre tributação, Receita Federal, questão do imposto de renda,
desde 1799, quando ele surge no Reino Unido, como uma reação da Inglaterra a Napoleão. E acabamos de confirmar agora, nesse momento, escreveu para mim o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Lembrando, a 4ª Região é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É uma pessoa de excelentíssimo trato, o Dr. Vladimir Passos de Freitas, acho que você conhece, e ele vai falar conosco exatamente sobre esse paralelo, PJE, que existe em grande parte do Brasil, e o EPROC, que existe lá na 4ª Região desses estados, e também na 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é isso, eu fico muito feliz, sabe, Vanildo, como eu falei no início, a idade vai chegando, mas a gente vai mantendo esse tipo de amizade, como é o caso contigo, né? Fico muito feliz um dia de quinta-feira à noite, você já tendo trabalhado certamente bastante pela internet, não é? No seu cartório, você se prontifica a estar aqui conosco. Também eu vou passar a palavra, agradecendo a você, agradecendo a todos os presentes, a todos os que vieram, digamos, a presença foi sempre acima das 50 pessoas, em torno de 60 pessoas. Nós vamos colocar isso em registro nas outras mídias, não é? E, diante disso, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador dos MBAs, o doutor Maurício. Maurício deve estar aqui, mas, Maurício, por favor, você com a palavra. Sim, doutor Hélio, obrigado. Agradecer, né, doutor Ivanildo, agradecer a todas as pessoas que sempre nas quintas-feiras estão conosco, nossos alunos, né, tanto da pós-graduação, do doutorado, do mestrado, dos MBAs. E, doutor Ivanildo, muito obrigado. Foi um tema que a gente queria ficar, acho que muito mais de uma hora, né, doutor Hélio? A gente queria aqui, tenho certeza que é muito pouco tempo para falar de coisas tão importantes e estruturadoras, né, principalmente no nosso país. Então, agradecer a todos e convidar para a próxima quinta-feira. Nós vamos estar aqui novamente com mais um convidado. E lembrando que quem precisar os alunos da graduação precisarem de certificados, existe um link de inscrição para você fazer esse link de inscrição e a gente faz a emissão de certificado digital para vocês, né? Já que esse é o modelo. Obrigado. Então, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado a Toélio mais uma vez por conduzir esse processo aí tão brilhantemente. Obrigado, Marildo. Obrigado, até mais. Tchau. Obrigado.